Pode, mas nesse momento a pessoa já está no fígado, ele é responsável pelo estagnados, ele acaba provocando ou manifestando. Temos também um outro fator gerador, mas esses três fatores, eu diria que são os principais pensando em estagnação, tá? Ou joelho. Alimentos exageradamente açucarados, todos esses alimentos aparecem demais nas estagnações, o excesso. Olá pessoal, eu sou o professor Pedro do canal Acupuntura. O tema que nós vamos estudar, canais principais e secundários. Essa é uma terminologia usada por alguns autores e que nós vamos perceber que, especialmente quando se trata de canais secundários, não há um consenso. O nosso objetivo aqui, mais do que gerar uma definição, é discutir conceitos, discutir diferenças para que a gente possa, a partir dessa reflexão, entender esse contexto, de canais principais e o que poderia caracterizar ou definir, canais secundários. Então, para que a gente possa iniciar, vamos citar quais são o sistema, do que é composto o sistema de canais e colaterais. Então, isso já é consensual, Nós temos 6 grupos que compõem 6 grupos de canais que compõem o sistema de canais e colaterais. Quais são esses grupos? Primeiro, que nós chamamos, na verdade, de zonas cutâneas, que é o primeiro. São 12 zonas cutâneas. Depois nós temos 15 canais de conexão. Em terceiro, nós temos 12 canais musculares ou tendinomusculares. Depois, 12 canais principais. Depois, 8 canais extraordinários. E por último, nós temos 12 canais divergentes, compondo assim 6 grandes grupos de canais que são importantes para o entendimento do funcionamento do nosso organismo. E quais são as funções desses canais? Esses canais têm como função a interligação de tecidos, de órgãos, de estruturas do corpo. Elas se interligam através desse sistema de canais. É por onde circula Qi Shui. Então, todas as estruturas do corpo, todos esses tecidos, esses órgãos, essas estruturas são abastecidas, nutridas a partir desse sistema de canais, e também esses canais por onde nós, terapeutas, conseguimos fazer a intervenção, É por onde nós conseguimos manter a comunicação com o órgão, por exemplo, através de um ponto localizado num canal e, através desse ponto, eu conseguir acessar, intervir em um órgão, em alguma estrutura do corpo. Então, serve como comunicação. Então, esse sistema de canais é muito importante o entendimento dele para que a gente possa também entender toda a fisiologia da medicina chinesa. Bom, desses 6 grupos, nós temos um deles que é chamado de canais principais. É um grupo dos canais principais. Quando a gente tem como tema canais principais e secundários, então não fica difícil entender quem são os canais principais, Já recebe o nome de canais principais. Aí vem a primeira pergunta. Se nós sabemos quem compõe os canais, quem são os canais principais, logo os demais são canais secundários, tendo em vista que não tem uma terceira classificação.
se nós temos num sistema de canais 6 grupos, um deles se refere aos canais principais, só temos 2 grupos, poderíamos partir do princípio que todos os demais são secundários. Só que não há um consenso em relação a isso. Existe autor que nem cita, por exemplo, zonas cutâneas. Existe autor que não considera canais divergentes como secundários. Então, não há consenso realmente em relação a o que são esses canais secundários. O que a gente percebe é que essa terminologia é usada, mas não temos um parâmetro único ali não temos um parâmetro para realmente entender. Eu vou colocar aqui três pontos que eu acho importante nós refletirmos para entendermos um pouco dessas diferenças de canais e as suas devidas importâncias. Todos os canais desses 6 grupos têm fundamental importância. Todos eles são... O que a gente poderia entender é que, no caso dos canais principais, ele tem um papel que se destaca, né? Mas todos os canais têm grande importância, né? Mas vamos lá. Então, diferenciando 3 pontos para que a gente possa diferenciar esses canais e de repente nós entendemos o que poderia ser considerado como canais secundários. O primeiro ponto é exatamente esse. Se nós temos canais principais, um grupo já definido, logo os demais seriam canais secundários. Esse seria o primeiro ponto que a gente poderia colocar aqui. Mas o que caracteriza canais principais? Como está configurado, como estão configurados esses canais principais? Então vamos lá. Os canais principais, eles possuem uma trajetória superficial e uma trajetória profunda. Essa trajetória superficial é uma trajetória que preenche, vamos dizer assim, todas as regiões do nosso corpo. Logicamente que não são todos os canais que preenchem todas as regiões, mas os 12 canais acabam preenchendo muito bem todas as regiões do corpo. Então nós temos canais principais nos braços, trajetórias superficiais de canais principais nos braços, no tronco, na parte anterior, na parte posterior, na cabeça, nas pernas. Nós temos, e exatamente sobre esses canais, nessa trajetória superficial desses canais, é onde temos os pontos de acupuntura. Então os canais principais, eles têm pontos próprios. Um trajeto é superficial e um trajeto é profundo. Esse trajeto profundo vai passar no órgão que dá o nome ao canal. Então, se nós pensarmos no canal do fígado, o canal do fígado tem um trajeto superficial, onde tem os pontos do fígado, e tem um trajeto profundo que vai passar pelo fígado. Assim, nós podemos pensar do pulmão, do intestino grosso, do estômago e todos os 12 canais, certo? Então, esse é o primeiro ponto. São todos os canais que têm pontos próprios? Não, não são todos os canais que têm pontos próprios. Nós temos os canais principais, os 12 canais principais, e dentro do grupo de canais extraordinários, que são 8 canais extraordinários, nós temos 2 deles que têm pontos próprios. Um é o vaso concepção e o vaso governador. São os 2 canais que têm pontos próprios. Ou seja, então, de todo esse sistema de canais, nós temos o grupo dos canais principais, o vaso concepção e o vaso governador, que tem pontos próprios. Os demais canais têm o seu trajeto, por isso são chamados de canais, mas não têm pontos próprios. Então esse seria um outro aspecto importante a ser considerado.
Agora, um terceiro aspecto nós vimos que somente o grupo de canais principais e vasoconcepção e vasogovernador tem pontos próprios. Porém, para acessar o canal do vasogovernador e do vasoconcepção, nós dependemos de pontos localizados nos canais principais. Vasoconcepção, P7, vasogovernador e D3. E aí nós podemos fazer uma reflexão geral. Como que nós acessamos todos os outros canais? Nós acessamos através de pontos localizados nos canais principais. Veja que os canais principais, eles não são principais à toa, eles têm uma importância fundamental. Então, para eu acessar um canal de conexão, eu preciso acessar através de pontos localizados nos canais principais. Por quê? Esses canais, eles vão estar interligados a esse canal principal. E eles serão abastecidos de ti através desse canal principal. O tendino muscular, nós temos os pontos DIN das extremidades que acessam os canais tendinos musculares, ou os canais musculares. Nós temos os canais, os vasos extraordinários, conforme eu falei, todos eles têm pontos nos canais principais para acessá-los. Nós temos os canais divergentes na região de cotovelo e joelho, pontos que acessam esses canais divergentes. Ou seja, todos eles têm ligação com os canais principais. Então, diante disso, nós temos aí alguns conceitos, né, que podem fundamentar essa ideia do que a gente poderia considerar de principal, ou quais são outros canais que podem colaborar com esse canal principal, ou o que a gente poderia entender aí como secundário, né? Não no sentido de importância, mas no sentido de organização, de estruturação desses canais, certo? Eu acho que é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Espero ter conseguido fazer com que vocês reflitam um pouco mais sobre essas terminologias, que são terminologias que não há um consenso aí, no caso de canais principais sim, mas de canais secundários, mas eu acho que diante dessa reflexão acaba ficando mais fácil. Até o próximo vídeo, abraço a todos. Promover uma deficiência de ti no local, então, os livros colocam muito o excesso, mas tanto o excesso quanto a falta de atividade, fatores externos, já vimos, internos, as emoções, mentalidade, é a manifestação mais náusea ou gerando sensação de ver esse estômago. E aí a gente sabe que